Nós vamos hoje compartilhar um estudo sobre Maria de Magdala. E esse estudo de hoje, ele é baseado no livro Boa Nova, né? Eu imagino que todos conheçam o livro, mas para quem não conhece, o livro Boa Nova, ele é uma das obras mais belíssimas que se tem notícia, mais belíssimas da literatura espírita, realmente, porque é um livro que ele traz os bastidores da passagem de Jesus aqui pela Terra, né? E aí vai trazer algumas particularidades, algumas conversas íntimas de Jesus com seus discípulos, algumas situações em que ele precisou enfrentar junto com os seus seguidores. E tem esse capítulo especial, um capítulo inteiro dedicado a Maria de Magdala, o capítulo 20 do livro. Então eu sugiro que depois do estudo de hoje, quem puder, quem tiver o livro, né, quem tiver acesso, a fazer a leitura íntegra desse capítulo, que é assim, belíssimo. Eu trouxe só alguns trechos para a gente trabalhar, né? A gente vai lendo, vai comentando. A dinâmica vai ser mais ou menos essa. Eu vou ler um trechinho do que está no capítulo, vamos tecer um comentário por cima, e por duas vezes a gente vai fazer um link com uma passagem do Evangelho para a gente poder entender a contextualização das palavras de Jesus e também da necessidade de Maria de Magdala. Então, feito essa introdução, a gente começa abrindo o capítulo 20, e esse livro tem uma particularidade, porque o livro Boa Nova, ele é especial porque ele é escrito, né, por Humberto de Campos. Ele é ditado por Humberto de Campos, né? Quem escreve é o Chico, por meio da psicografia. Mas ele é ditado por Humberto de Campos. E Humberto de Campos, ele é um literato. Então a gente vai ver muito da linguagem de literatura nesse livro. E também está presente de forma muito singela assim nesse capítulo. Humberto de Campos começa narrando assim: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino. Não longe da vila, onde vivia entregue a prazeres, com companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Já estou no segundo slide. Depois do primeiro, aí, Maria de Magdala, se quiserem passar aí para o segundo, só para o pessoal poder acompanhar. Aí o segundo slide. Isso aí, perfeito. Vamos ler de novo só para todo mundo acompanhar. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino. Não longe da vila, onde vivia entregue a prazeres, com companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Vamos revisar aqui. Vamos retomar aqui o slide. Maria de Magdala só tinha ouvido falar das pregações de Jesus. Ela ainda não tinha conhecido Jesus pessoalmente, nem visto de longe, nem nada. Ela estava lá vivendo a sua vida, né, entregue a prazeres, e aqui o Humberto de Campos, ele, com 3 linhas, ele resume muito bem a situação dela, que ela vivia entregue a prazeres em companhia dos patrícios romanos, né, porque ela era, como nós chamamos hoje, uma acompanhante de luxo. Né? Então, só os patrícios romanos, os mais abastados, pagavam para ter a companhia dela. Então, ela vivia entregue a prazeres, né? Mas ela ouviu falar dos ensinos de Jesus. Ouviu falar de um tal de Jesus que ensinava sobre o amor para pescadores. E ela se interessou. Começou com uma curiosidade. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Ela despertou, pela curiosidade, a vontade de conhecer Jesus. Então, o profeta Nazareno, mesmo de longe, mesmo sem conhecê-lo ali pessoalmente, até aquele momento, havia plantado em sua alma novos pensamentos.
novos pensamentos. Então aqui, a gente destaca, primeiramente, essa última frase desse primeiro slide. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. E aí a gente lembra de uma parábola. A parábola do semeador. Porque plantou na alma. E aí a gente vai lembrar da parábola do semeador, né, em que Jesus conta a parábola e explica a parábola. A gente pode trocar, pode passar para o próximo slide, que a gente vai ler aqui a parábola do semeador só para relembrar. Beleza, isso aí. Deixa eu mudar aqui no meu também. Aí. Então, a parábola do semeador, ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. Então, vamos reler aqui só para a gente memorizar, né, e se situar com relação ao raciocínio. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra. E brotou imediatamente, por não haver profundidade na terra. Raiando o sol, foi crestada, por não ter raiz, ressecou-se. E por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Tenho certeza que em algum momento nós já estudamos sobre essa parábola do semeador. E após essa passagem, logo em seguida, melhor dizendo, vem toda a explicação da parábola. Nós vamos ficar só com aqui o capítulo 13, versículo 23, que é o que interessa para a gente agora. Tem toda a explicação da parábola, e por fim, no final da explicação vem assim: o semeado sobre a terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. E aí, voltando para Maria de Magdala, por que Jesus plantou na alma dela a semente? Tomando para nós agora a explicação da parábola, nós vemos que pela parábola do semeador, a cada tipo de terreno em que é descrito aqui na parábola, os espinheiros, a terra seca, né, onde não havia muita terra, o solo pedregoso, a cada descrição de terreno em que a semente cai, é o estado da alma, é o estado do coração humano. E qual é a nossa incredulidade com Maria de Magdala? É que nem dificilmente nós pensaríamos que o coração, a alma de Maria de Magdala, ela era uma terra boa. Ela era uma terra boa. Essa é a nossa incredulidade. Por isso que plantou-se nela as palavras do Cristo. Né? Plantou-se nela as palavras do Cristo. E aí ela viria a frutificar. Então, esse é o nosso desafio. A gente semear para as pessoas a palavra do Cristo, né? Estender a mão a quem quer que seja, sem procurar julgar, avaliar se a pessoa é merecedora da palavra ou do consolo, né? Sem se preocupar com isso, porque só quem conhece o coração da criatura humana é Jesus. E Jesus conhecia já o coração de Maria de Magdala. Então, só dela ouvir falar das palavras de Jesus já foi o suficiente para plantar a semente cristã no coração dela. E aí ela é tomada por um desejo de conhecer Jesus. Então, esse é o primeiro link que a gente faz. Passando para o próximo slide, a gente vai continuar aqui a narração do Humberto de Campos, do livro Boa Nova. Ele continua assim:
dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações, porque também não foi uma decisão fácil para Maria de Magdala. Imagina, ela morrendo de vontade de conhecer Jesus, já estava cativada do desejo de conhecê-lo, só pelo que ela tinha ouvido falar dele, mas era uma decisão muito difícil. E por que era uma decisão muito difícil? Humberto de Campos nos conta como a receberia o Senhor na residência de Simão. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Mas Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Então, aqui, lendo atentamente, nós vamos notar que Humberto de Campos nos traz uma outra informação. Uma outra informação. Qual a informação? De que Jesus andava com numerosas mulheres de vida equívoca. Eram numerosas, eram muitas. Não era uma ou duas ou três. Eram numerosas as mulheres. E a forma como Jesus tratava a multidão, sem nunca ter desprezado ninguém, sem nunca ter desmerecido ninguém, tudo isso serviu de motivação para que Maria de Magdala, mesmo até aquele momento, tendo levado uma vida equívoca e de total entrega aos prazeres, ela criasse coragem para procurar por Jesus. E aí, lendo isso aqui, eu me lembro do Chico, nosso querido Chico Xavier. Né? Por que as pessoas se aproximavam dele com tanta facilidade? Porque ele sempre tratava bem todo mundo. Né? E aí, várias pessoas que conheceram o Chico vão narrar algumas ocasiões em que chegavam perto do Chico e sentiam um magnetismo intraduzível, né? Só de estar na presença dele, porque era uma pessoa que tratava a todos com especial carinho, como está aqui, né, descrito por Humberto de Campos. Então, esse era Jesus, né, que tratava a todos com especial carinho, e isso serviu de incentivo para Maria de Magdala, né, procurar por Jesus. Então, aqui, vamos passar para o próximo slide agora, porque nesse slide que nós acabamos de ler, nós vimos ali em destaque, né, nós percebemos ali que Maria de Magdala, ela planejava encontrar-se com Jesus na casa de Simão. E quem era Simão? Simão fariseu. Então, abrindo novamente o Evangelho, né, e aí só para enfatizar aqui, esses dois textos do Evangelho, né, de Mateus e agora de Lucas, que eu estou trazendo para o nosso estudo, são os textos do Novo Testamento traduzidos pelo Haroldo, né, a tradução do Haroldo, que é a mais atualizada em termos de linguística e tudo mais. E essa é a tradução diretamente realizada dos originais gregos, né? Então é uma tradução mais fiel à época, não desmerecendo as outras. Mas, enfim. Então, aqui a gente vai lembrar da passagem, só um trecho da passagem, porque, na verdade, ela é bem extensa. Então, para não tomar muito tempo, eu trouxe só um trecho da passagem que vai nos situar, né? E aí, tenho certeza que todos vão lembrar desse episódio do Evangelho. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher, que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos.
Então, até antes do livro Boa Nova, olha só que legal, olha que bacana. Antes do livro Boa Nova, poucos sabiam que essa mulher descrita aqui no capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 36, se tratava de Maria de Magdala. E Humberto de Campos traz essa informação para a gente com clareza no livro Boa Nova, né? E deixa isso claro para todo mundo. Porque há uma confusão dentro, de um modo geral, há uma confusão. Tá? Então, a gente está com o livro Boa Nova para desfazer essa confusão. Há uma confusão que é o seguinte: muitos confundem a Maria de Magdala com a mulher adúltera, que Jesus salva do apedrejamento. Muitos confundem, acham que é a mesma pessoa, e não é a mesma pessoa. Né? Tenho certeza que sabem, mas não custa lembrar, né, de que não é a mesma pessoa, só para ficar bem claro. Né? Então, a mulher adúltera, a quem Jesus salva do apedrejamento, é uma, Maria de Magdala é outra, que está descrita aqui no capítulo 7, versículo 36 do Evangelho de Lucas. Então, esse era o link que a gente precisava fazer. E é legal porque nós temos aqui dois pontos de vista diferentes. Nós vamos ver dois pontos de vista diferentes. O ponto de vista que está narrado no Evangelho de Lucas é uma mistura do ponto de vista do fariseu com o próprio ponto de vista de quem observava a cena, aquela cena. E o ponto de vista que vai trazer no livro Boa Nova é o ponto de vista da Maria de Magdala, da mesma cena, mas com o ponto de vista dela, né? Com ângulos diferentes. Então, olha que bacana isso. Mas antes da gente passar para o ponto de vista da Maria de Magdala, é preciso fazer uma contextualização da época, da cultura da época, né? E como se dava a disposição das casas, né? Porque as organizações, a organização da sociedade judaica, melhor dizendo, ela se dava em tribos, né? Então, os fariseus, eles moravam no local e tinham vários vizinhos, né? Porque eram tipo um U, assim, várias casas, várias tendas em forma de U, formando uma tribo, né? Uma do ladinho da outra. Então, qual era a situação? Então, vamos imaginar qual era a situação. Jesus chega na casa do fariseu e é Jesus, né, gente? Então, a vizinhança toda estava de olho. A vizinhança toda daquela tribo ali, daquele grupo de moradores daquele local, estava todo mundo de olho. E aí vem chegando quem? Maria de Magdala. Porque ela sabia já de antemão, né? Porque a notícia corre, né? O povo um comenta com o outro, então ela já sabia de antemão que Jesus estaria lá aquela noite. Então vem chegando Maria de Magdala e a vizinhança toda olhando. Então essa cena que está descrita aqui, né, de quando Jesus está reclinado à mesa, aí chega uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento, e se põe atrás do pé de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com os cabelos. Não é só quem está dentro da casa que está vendo. Não, a vizinhança toda está sabendo que aquilo está acontecendo. Olha a situação. Né? Olha a situação. E por que ela começa a molhar os pés de Jesus? Vamos entender isso. Porque era comum, era uma regra de etiqueta da época, né? Quando você recebia um visitante na sua casa, e aquela região era muito quente. Então, quando você recebia um visitante, a primeira coisa, né, por educação, que você tinha que fazer por aquele visitante era pegar uma bacia com água e oferecer para a pessoa repousar os pés, tirar as sandálias e repousar os pés na bacia com água para refrescar, porque as pessoas caminhavam no deserto, né, na areia quente. Então, isso era a primeira coisa que você fazia quando você recebia um visitante. Né? Não era dar a senha do Wi-Fi, era dar a bacia com água para o visitante repousar os pés ali e refrescar os pés. E aí você dava algo para a pessoa enxugar os pés depois.
Só que quando o Simão recebeu Jesus na sua casa, ele não fez isso. Ele esqueceu, o Simão fariseu esqueceu as regras de etiqueta. Ele não fez isso. E aí Maria de Magdala percebeu que Jesus não estava com os pés refrescados, então começa a lavar os pés com as lágrimas, né? Tão bonita essa cena. Ela não tem uma bacia com água, mas ela faz o que pode para agradar a Jesus, né? É muito bonita essa descrição e é muito bonito saber qual foi essa motivação, né? Por que Maria de Magdala estava ali cuidando dos pés de Jesus? Porque era uma coisa de praxe da época. E a vizinhança toda olhando. Por isso que o fariseu Simão fariseu, ele na continuação da passagem, né, só lembrando, tenho certeza que todos vão lembrar, que ele faz um comentário, né? Se Jesus fosse profeta realmente, saberia que essa é uma mulher de uma vida. E aí, depois Jesus dá a lição nele, né, que está lá descrito na passagem. Depois, quem tiver curiosidade, está lá a passagem completa, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Então, nós aqui agora vamos passar para o próximo slide, só para voltar aqui para o ponto de vista da Maria de Magdala. Vamos lá. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou na humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que recebeu num grande sorriso. Então, olha a conexão do Cristo, né? Ele, por algum motivo, já sabia que Maria de Magdala chegaria naquela noite. Porque quando ele vê Maria de Magdala, ele dá um grande sorriso, aquele sorriso de quem já esperava, né? Já estava esperando pela pessoa. E aí ela começa a conversar com Jesus. Ela diz assim: Senhor, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E aí Jesus diz assim: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. Desculpa. Porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Olha que bonito isso, esse diálogo, né? Isso aqui é só o começo, gente. Isso aqui é só o começo da conversa de Jesus com Maria de Magdala, tem muita coisa ainda por vir. Mas olha só esse iniciozinho aqui, como é que já é empolgante. Porque Maria de Magdala, ela, com toda a humildade, né? Ela pergunta: Jesus, será que Deus me aceitaria? E por que ela pergunta isso? Porque na época, as pessoas estavam habituadas a um Deus vingativo, a um Deus rancoroso, né? A um Senhor que apenas mandava e os servos executavam. Esse era o Deus que as pessoas estavam habituadas, né, na época. Só que Jesus, ele traz um novo Deus, né? Que não é só um Senhor, mas também um Pai que educa. Então, essa nova perspectiva de Deus que Jesus traz, ela muda tudo. Não só para Maria de Magdala, mas para todos nós. Porque para esse novo Senhor, não importa por onde a gente andou, não importa os erros que já cometemos, é sempre tempo de se reconectar com Ele, né? Há sempre oportunidade para se reconectar com Ele. E aí Jesus, quando ele responde para Maria de Magdala, nesse diálogo, observem que ele fala da primavera. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Então, quando Jesus fala de primavera, ele está falando de um tempo determinado. Se nós lembrarmos do livro A Gênese, capítulo 18, vai ter a mensagem de um espírito
chamado Arragô, e nessa mensagem, né, vai dizer que as estações elas são para tempos determinados. E aqui Jesus fala da primavera. Ou seja, havia chegado o tempo para Maria de Magdala. Era primavera dela. Cada um de nós, seres imortais, temos as nossas estações. Então, quando será a nossa? Como que é o nosso ciclo? E aí, para Maria de Magdala, estava iniciando o ciclo da primavera dela, onde já era tempo dela florescer. Por mais que ela tivesse ruínas anteriores. Porque as flores são as esperanças em Deus. Então aqui Jesus coloca a Maria de Magdala num patamar de dignidade humana muito grande, que ela nunca tinha contato antes na vida. Porque imagina, era uma mulher que tinha sido renegada pelos seus conterrâneos, porque decidiu viver uma vida de aventuras. Era uma mulher que apenas era procurada para interesses mesquinhos, né? E ela estava com sede. Se a gente pegar o capítulo mesmo do livro Boa Nova, vai ter uma parte lá que diz assim, que o coração de Maria de Magdala estava sequioso, estava cheio de sede. E aqueles prazeres mundanos que ela estava vivendo não matavam mais a sede dela. E aí Jesus fala para ela assim, Maria de Magdala, sua sede é real. Sua sede é real. E aí eles continuam conversando. E aí, no próximo slide, podem passar para o próximo slide, na continuação da conversa, Maria de Magdala, ela afirma para Jesus a confirmação disso. Ela diz assim, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Jesus responde, sim, redarguiu Jesus, tua sede é real, mas só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. O amor que renuncia. E aí a Maria pergunta, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E aí Jesus responde, na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Quando Jesus fala, apresenta para Maria de Magdala esse novo amor, que é o amor que mata a sede, né? O amor pelo sacrifício, que sacia a sede do coração. Isso tem muito a ver com a leitura preparatória de hoje, dessa noite, né, que foi feita, que fala do Cristo que se deixou levar ao madeiro pelo sacrifício. Né? É esse amor que mata a sede do coração. E aí Jesus dá um exemplo para ela. Né? Jesus fala de acordo com a realidade de cada um. Então, ela na condição de mulher, Jesus dá o exemplo da mãe. Já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio, no sacrifício? Porque as mães, gente, são um dos maiores exemplos de amor incondicional que a gente pode conceber aqui na Terra. Mãe é mãe. E o amor de mãe, ele é praticamente imensurável. Praticamente imensurável. Então, quantos filhos, né, por mais trabalho que deem, mas são muito amados. Certa feita, tem uma passagem do Chico que é muito comentada, né, em certa vez em que o Chico havia ido visitar uma penitenciária e uma das pessoas que estavam acompanhando o Chico, né, perguntou para o Chico assim, Chico, aqui deve estar cheio de obsessor, né? E aí o Chico virou para a pessoa e diz assim, não, aqui está cheio de mãe, de espírito de mãe, zelando pelos seus filhos. Porque são as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício. Que Jesus está falando aqui para Maria de Magdala. Mas, na continuação do diálogo,
Podem passar para o próximo slide. Na continuação do diálogo, diz assim, Maria de Magdala fala, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E qualquer um de nós poderíamos pensar, né? Poxa, Jesus levou um balde de água fria agora. É porque ele deu o exemplo da mãe para Maria de Magdala e ela não pode ser mãe, né? Por uma questão física, biológica, ela não poderia engravidar. Né? E aí mais uma revelação que o Humberto de Campos traz para a gente, né? Nesse bastidor aqui dessa passagem. Por isso que a gente estava comentando no início que esse livro, o livro Boa Nova, ele traz os bastidores das passagens do Evangelho, né? Esses diálogos mais íntimos de Jesus, né? que são os diálogos dele com os seus seguidores, os seus apóstolos, né? Mas esses diálogos de Jesus, essas falas do Cristo, elas são direcionadas para nós. São direcionadas para nós. E aí, vamos lá. Então, atraindo-a brandamente para si, o mestre acrescentou, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Então, a palavra de Jesus lhe honrava o Espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, diz Humberto de Campos. E Maria de Magdala, radiante com aquela fala de Jesus, diz assim, Senhor, doravante, ou seja, daqui por diante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento e procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. É a promessa que Maria de Magdala faz para Jesus, né? Depois dessa conversa enriquecedora. E é impressionante, né? Como Jesus dá a oportunidade de redenção para Maria de Magdala. Se Jesus não tivesse a visão divina que ele tem, né, talvez ele diz assim, se você não pode ser mãe, então não pode entender. Mas ele apresenta para Maria de Magdala uma possibilidade de redenção, né? Uma nova possibilidade de amar, um amor novo. Porque Maria de Magdala estava procurando o amor a vida inteira, mas estava procurando amar guiada pelas paixões terrenas, né? Que na verdade são vazias. Então, Jesus oferece para Maria de Magdala uma chance de preencher o vazio no peito dela, né? Falando que ela poderia ser mãe dos seus irmãos e irmãs em sofrimento. Olha que bonito isso. Passando para o próximo slide, porque agora que eu estou vendo o tempo aqui, vamos... já passou aí para o próximo, né? Mais tarde, isso aqui é a narração do Humberto de Campos. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos. Após algum tempo, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região, a serviço da Boa Nova, e voltaram para Jerusalém. Maria de Magdala, temendo a solidão e a saudade, rogou que lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. No entanto, se negaram a anuir com seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Essa parte aqui que o Humberto de Campos já narra, bem resumidamente, já trata após a crucificação do Cristo, após a ressurreição do Cristo, em que ele aparece para Maria de Magdala, né, ela conta para os outros discípulos, mas depois desse dia, alguns apóstolos, eles abandonam Jerusalém, né? Aliás, eles abandonam aquela região, a Galileia, e voltam para Jerusalém, para
continuar o trabalho do apostolado. E aí Maria de Magdala, ela pede para ir com eles. Ela queria ajudar, né? Ela queria ser uma ovelha do Cristo. Mas os discípulos negam. Os apóstolos não permitem. E aí, por que os apóstolos não permitem? A gente precisa entender o tempo, né? Nós, com a cabeça de hoje, lendo isso aqui, com a nossa cabeça de 2020, a gente vai achar um absurdo. Nossa, por que os apóstolos não deixaram que Maria de Magdala fosse? Mas nós precisamos lembrar que, além do fato dos apóstolos serem imperfeitos, né, porque também tem isso, eles são imperfeitos, gente. Né? E também nós temos que entender o tempo, né? São 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. Então, era outro contexto. As convenções sociais eram muito mais rígidas, muito mais fortes. Né? A questão do machismo era muito mais forte, era muito mais severo. Então, e eles fizeram isso para proteger mesmo, né, com a sua intenção, da cabeça deles, da época, né, de proteger a propagação do Evangelho. Então, eles preservaram, né, decidiram preservar Maria, né, desse contato direto inicial. E aí Maria compreendeu isso. Maria de Magdala compreendeu isso. Né? Então, não cabe a gente, né, nossa, os apóstolos fizeram isso com a Maria de Magdala, coitada, não deixaram ela ir. Nós temos que entender o tempo, né? Se hoje, em 2020, nós temos dificuldade em aceitar vários tipos de pessoas na casa espírita, hoje em 2020, há muita dificuldade. Então imagina 2020 anos atrás. Mas Maria lembrou-se do mestre e resignou-se, porque o mestre já havia alertado Maria de Magdala de que ela deveria caminhar pela porta estreita. Está lá escrito no capítulo, na íntegra, para quem quiser ler depois. Então, passando para o próximo slide. Humberto de Campos continua narrando já a trajetória de Maria de Magdala, porque muito se fala em Maria de Magdala até ela ver o Cristo ressuscitado, né? Depois disso, praticamente não se fala mais. Então, daqui para frente, Humberto de Campos vai trazer várias revelações sobre a vida de Maria de Magdala. E aí ele narra o seguinte, que humilde e sozinha, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta, uma cidade vizinha. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Perguntavam por Jesus Nazareno. Mas todas as portas, esqueci aqui das portas no slide, mas todas as portas lhe fechavam. Maria foi ter com eles. E aqui a gente precisa só abrir um parênteses para entender o que acontecia com os leprosos. Os leprosos, gente, eles eram totalmente marginalizados. Totalmente marginalizados. Quem não importava a sua posição social, não importava a que família você pertencia. Se você pegasse lepra, você era jogado às margens da sociedade. Porque na compreensão do povo da época, a lepra não era uma doença, né, tratável. A lepra era uma maldição divina. Então, quem fosse leproso era tido como amaldiçoado. Precisa entender o peso que isso tinha. Né? Então, os leprosos, eles não tinham outra saída a não ser procurar uns aos outros. Né? E aí eles vagavam pelas cidades como mendigos mesmo, de porta em porta, e muitos deles perguntando por Jesus, querendo saber mais sobre esse tal de Jesus, que prometia, né, as bem-aventuranças, esse tal de Jesus que prometia que aqueles que choram seriam consolados. Então, o povo queria saber, os mais sofridos de alma queriam saber. Ali, Maria de Magdala viu uma oportunidade. Maria foi ter com eles.
dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Em breve termo, sua pele apresentava as manchas violáceas e tristes. Ou seja, Maria de Magdala contrai lepra também. Ela, em contato ali com os leprosos, ela também contrai a doença. Então, passando para o próximo slide. Já passamos? Passou. Vamos lá. Sentindo-se chegar ao fim de sua tarefa, que ela já estava muito doente, né? Maria de Magdala desejou rever antigas amizades que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros cristãos. Então, Maria de Magdala tem um último desejo, de viajar para Éfeso para rever Maria, mãe de Jesus, rever João, né, um dos apóstolos, entre outros amigos de fé cristã, que ela desejava rever antes de morrer, né, antes de desencarnar. E ela faz uma viagem doente, gente. Ela sai de Dalmanuta e vai para Éfeso. Na época, não tinha Uber. Na época, não tinha 99 táxis. Então, as pessoas viajavam a pé, andando, e ela doente. Né? Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através de estradas ásperas. Realizada a sua aspiração, é acolhida por uma modesta família de cristãos e pôde rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Então, ela viaja doente, mas com muito custo, né? Com muito sacrifício, ela consegue chegar viajando sozinha, né? Consegue chegar, consegue rever os amigos que ela queria rever, né? Maria, mãe de Jesus, o João. E depois disso, uma noite, atingiram o auge, as profundas dores que sentia. Atingiram o auge. E aí, passando para o próximo slide, se eu não me engano, é o último. E aí, sim, em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, entretanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Foi quando viu Jesus, e aqui ela se dá conta que ela tinha desencarnado, né? Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu. O mestre estendeu as mãos e ela se prosternou, exclamando, como antigamente, Senhor! Jesus acolheu-a nos braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Esse era o amor que Jesus esperava de Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Amaste muito, Maria. Era o amor pelos irmãos e pelas irmãs em sofrimento. E olha que história extraordinária de Maria, né? E que fica de exemplo para a gente. Porque ela decidiu mudar de vida, decidiu ser mãe dos seus irmãos em sofrimento, né? Cuidar daqueles que mais sofriam. Então, qual é o exemplo que fica para a gente, diante de tudo que a gente está vivendo hoje? É para fazermos como Maria de Magdala fez, que é cuidar daqueles que necessitam, daqueles irmãos que estão passando pela enfermidade, das famílias que estão passando pela dor, pelo luto, né, de milhares que estão desencarnando nesse momento, pelo Brasil e pelo mundo, né, pelas pessoas que estão enfrentando a falta de comida em casa, a crise financeira, que a gente possa ter oportunidade de estender a mão para esses irmãos, né? E cuidar na medida do possível, mas acima de tudo, cuidar uns dos outros, né? Cuidar das pessoas que nos rodeiam, tomar todos os cuidados. Né? E essa história que está lá no livro Boa Nova, é sempre bom relembrar, e eu agradeço a oportunidade que foi dada para relembrar essa história. É um assunto que eu sempre gosto muito de falar dele, da Maria de Magdala.
para que a gente possa se inspirar e refletir sobre o que Jesus, de como Jesus vê nós, né? Vê o nosso coração. Jesus vê em cada um de nós um coração capaz de fazer o melhor que podemos. Bruno, muito obrigada. Foi lindíssimo. O tema Maria de Magdala sempre me toca muito profundamente, a passagem da existência dela, né? E gostei muito da palestra. Eu fico encantada toda vez que vejo um jovem se pronunciar, né? Levar a palavra adiante. Isso é muito importante, saber que assim está dando frutos. Sempre continua dando frutos. E o seu estudo de hoje foi justamente isso. Frutos que a palavra do Senhor está, que o público entende. Foi uma linguagem simples, uma linguagem que passou uma emoção. Adorei a Gênese, você pontuou certos pontos maravilhosamente bem. E eu agradeço muito por você ter me enriquecido um pouquinho mais. Muito obrigado, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja com você, viu? Muito agradecido. Muito obrigado, senhor Raimundo. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Não, eu queria falar que a palestra do Bruno foi linda, né? De amor incondicional. E eu me senti muito amada por me receberem no grupo. Eu acho que esse movimento é encantador, né? Então, eu fico muito agradecida. Gostaria de falar isso. Já gostei demais de você. Se sinta acolhida, abraçada. Eu espero ver para trocar um abraço muito gostoso. Boa noite, minha querida. Fique com Deus. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.